Bom dia, paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo. Nesta oportunidade, o nosso tema será a família de Jesus Cristo. E vamos, à luz das Escrituras, investigar e demonstrar se Jesus tinha ou não irmãos por parte de mãe. Está muito claro na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo, ele era filho de José, mas não no sentido que todos os homens são filhos de pai e mãe. Ele era filho de José no sentido de adotivo, porque está muito claro no livro de Mateus, ou no Evangelho de Mateus, e no Evangelho de Lucas, que Jesus ele foi gerado em Maria pelo Espírito Santo. Ou seja, Jesus era filho apenas de Maria. Era filho de José apenas no sentido adotivo. Jesus Cristo ele não foi filho de Maria com José pelo concurso da relação sexual. Então isso está muito claro nos escritos sagrados. Nesse quesito estão de acordo todos os cristãos, estão de acordo os nossos irmãos católicos, estão de acordo os protestantes e estão de acordo os evangélicos. Seja qual for o segmento cristão, todos concordam que Jesus Cristo foi gerado pelo Espírito Santo, sendo Maria o receptáculo humano para essa geração. O que nós vamos agora investigar é se Jesus Cristo ele foi o único filho de Maria, conforme diz a tradição católica. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela defende que Maria não teve outros filhos além de Jesus Cristo, sendo Jesus o único filho de Maria. Mas a linha protestante, a linha evangélica, por sua vez, ela vai dizer que Jesus Cristo ele não foi o único filho de Maria. A linha evangélica e protestante, eles vão demonstrar pelas Escrituras que Maria teve outros filhos, além de Jesus Cristo. Uma das bases que se demonstra que Jesus não era o único filho de Maria, eu vou ler aqui para vocês, está em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, vou ler aqui para vocês. Nós encontramos aqui um relato no Evangelho de Mateus, nós encontramos tanto em Mateus como em Marcos e Lucas. Mas para não ficar muito cheio de leitura, vamos basear o nosso estudo, que conta com paralelos nos outros evangelhos, apenas no Evangelho de Mateus, até onde for possível, né? Mateus capítulo 12 e versículo 46 em diante diz assim: Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram, ficaram ao lado de fora e pediram para falar com ele. Então alguém disse a Jesus: Escute, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Eu estou lendo na versão NTLH.
Jesus perguntou: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos e disse: vem, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade de meu Pai, que está no céu, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Que nós lemos na Nova Tradução na linguagem de hoje. Ainda em Mateus capítulo 13, versículo 55, nós temos ainda essa leitura, que diz assim: por acaso ele não é filho do carpinteiro? A sua mãe não é Maria? Ele não é irmão de Tiago, José, Simão e Judas? E ainda temos o versículo 56. Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Em outras versões diz: de onde lhe vem, pois, toda essa sabedoria? Os nossos irmãos católicos, eles conhecem, obviamente, essa passagem, pois está na Bíblia também católica, que é a mesma Bíblia nossa. E aí você pergunta: mas aí não está dizendo que Jesus tinha irmãs e irmãos? Está dizendo sim. E você agora continua a pergunta: e por que os católicos não aceitam que Jesus tinha irmãos e irmãs, visto que está escrito que ele tinha? Bom, eles partem do seguinte raciocínio. Eles vão para o Antigo Testamento, lá em Gênesis. Eu vou ler aqui para você. Gênesis 14, lá Ló é chamado de irmão de Abraão. Gênesis 14, Ló, ele é chamado de irmão de Abraão. Então, um dos argumentos dos católicos é que eles dizem que no hebraico nós temos a palavra traduzido por irmão. E visto que Ló não era de fato irmão de Abraão, mas sim sobrinho, então eles argumentam que essa palavra em hebraico, ela não significa necessariamente irmão por parte de pai e mãe, mas que ela também era aplicada para um outro grau de parentesco, como sobrinho. No caso de Ló, era sobrinho de Abraão e não irmão por parte de pai e mãe. Então eles argumentam que a mesma coisa se deu aqui com os irmãos ditos de Jesus. Vale lembrar que nós aqui estamos no Novo Testamento. O Novo Testamento, veja que é um documento totalmente diferente do Antigo. Mas continuemos aqui. Vale lembrar que no Novo Testamento, a palavra que nós temos aqui, irmãos, no Novo Testamento grego, é adelphoi. No singular, irmão, adelphos. Então, Mateus aqui, ele está dizendo que Jesus tinha irmãos, adelphoi. E no singular é adelphos, irmão. Aí é onde entra a questão, como resposta ao argumento dos católicos. Os católicos, eles, para rebater, eles levam para o Antigo Testamento. É bem verdade que a palavra hebraica ela sim, ela tem aplicação também para sobrinhos. E vamos lembrar o seguinte: tal como o hebraico, tal é o grego. A palavra hebraica pode ser aplicada para irmãos, filho de pai e mãe, e pode ser aplicada para qualquer outro grau de parentesco. Eu posso chamar um sobrinho meu de irmão, assim como Ló foi chamado de irmão de Abraão. Eu posso chamar um primo meu de irmão.
Eu posso chamar um tio meu de irmão. Eu posso ainda chamar o meu próprio pai de irmão, porque a palavra, ela tem toda essa abrangência. Assim também a palavra adelphos, no grego, ela tem toda essa abrangência. Ela pode ser aplicada, e vale aqui lembrar que a palavra grega adelphos, traduzida por irmão, a aplicação primária dela é para irmão, filho de pai e mãe. Assim como também no hebraico, a palavra hebraica ar, que quer dizer irmão, a primeira vez que ela foi citada para irmão de fato de pai e mãe. Nós temos lá em Gênesis 4:2, versículo 9 também, que a palavra ar foi aplicada para Abel, irmão de fato de Caim, e era filho de pai e mãe. O que vem depois é uma permissão legítima, mas nós não podemos dar prioridade para sentidos secundários quando nós temos o sentido primário. O sentido primário da palavra hebraica ar, e no grego adelphos, é irmão, filho de pai e mãe. Então aqui nós já estamos rebatendo o argumento católico, que quer dar prioridade a um sentido secundário, desprezando o sentido primário da palavra. E o sentido primário para adelphos é irmão, filho de pai e mãe. Você pode até dizer, mas professor Nathaniel, mas eles não poderiam ser de fato os primos de Jesus? Poderiam, mas o contexto ele não favorece esse entendimento. Eu quero lhe dizer que se o Novo Testamento, de fato, tratasse os irmãos de Jesus, que são chamados de fato de irmãos, adelphoi, se eles realmente fossem primos, eu aqui lhe digo que a palavra específica para esse grau não é adelphos, é anepsios. Nós temos lá em Colossenses 4:10 que Marcos ele é chamado de o primo de Barnabé. E a palavra primo no grego lá está anepsios. Se os autores do Novo Testamento quisessem que nós compreendêssemos que o que nós lemos por irmãos de Jesus, se eles quisessem que nós compreendêssemos que ali não são irmãos de fato, filhos de José com Maria, mas se eles quisessem que nós entendêssemos que ali fossem primos de Jesus, eles colocariam com certeza anepsios, primo. Eles não colocariam adelphos para criar uma confusão. Eles faziam como fez o autor de Gênesis. Porque lá em Gênesis 14:14, lá está dito que Ló era irmão de Abraão. Só que antes, o autor de Gênesis, ele deixou bem claro que Ló era filho do irmão de Abraão, deixando bem claro que Ló era sobrinho. Lá no texto de Gênesis, antes de tudo, o autor deixa bem claro o posicionamento, o grau de parentesco que Ló tinha com Abraão. Antes de ele, sem dar explicações, em Gênesis 14:14, que ele diz simplesmente que Ló era irmão de Abraão. Antes, no versículo 12, ele deixa bem claro que Ló era filho ok? Em hebraico é Ben, ele era filho do irmão Ar de Abraão. Então ele deixa bem claro que Ló, em termos de parentesco, ele não era de fato irmão de Abraão, mas ele era sobrinho, ou seja, ele era filho do irmão de Abraão. Feita essa exposição, esse esclarecimento,
aí sim ele fica na liberdade de dizer que Ló era irmão de Abrão. Só que antes ele já tinha deixado claro o seu parentesco mais específico, que ele era de fato sobrinho. A mesma coisa se dá no Evangelho de Mateus, em todo o Novo Testamento. Quando se diz, eu vou ler bem aqui para você. Mateus capítulo 13. Vou fazer leitura para você. Mateus capítulo 13 e versículo 55. Mais uma vez diz, não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vive entre nós todas as suas irmãs? Vou ler bem aqui no grego. No grego diz exatamente assim, ó. Kai hai, adelphai, autu, ukhi, passai, pros, remas, eisim. Traduzindo, Kai hai e adelphai, irmãs, autu dele, ukhi, não, passai, todas, pros, entre, remas, nós, eisim, estão. Você vê aqui que nós temos no grego adelphai, irmãs, que é o plural feminino de adelphoi, irmãos. Então nós temos aqui adelphoi, kai, adelphai. Tá bom? Vou ler mais uma vez para os senhores aqui, os termos em grego. Nós temos aqui para irmãs adelphai e para irmãos adelphoi. Então Cristo ele tinha adelphoi, irmãos, e adelphai, irmãs. E o sentido primário aqui, meus irmãos, como eu já expliquei para vocês, é adelphoi, irmãos, kai, e adelphai, irmãs, no sentido de filhos de ou irmãos de pai e mãe. Então, os judeus, eles olhavam para os familiares de Jesus e eles viam nos filhos de Maria, de fato, irmãos de Jesus, irmãos de pai e de mãe. Porque, obviamente, os judeus eles não sabiam que Jesus era gerado do Espírito Santo. Então, no que eles estavam vendo, eles entendiam, eles pensavam que Jesus, de fato, era filho de José sexualmente com Maria. Eles viam assim. Quando eles viam os outros filhos de Maria, eles entendiam claramente que eles eram filhos de Maria com José e, por conseguinte, aqueles irmãos e aquelas irmãs eram de fato irmãos e irmãs de Jesus, consanguíneos. Era esse o entendimento dos judeus. E é nessa perspectiva que o Novo Testamento nos apresenta. Claro que os autores deixam bem claro que José não era, de fato, pai de Jesus. Isso o Novo Testamento deixa bem claro, meus irmãos. Ainda uma coisa. Nós vamos destacar o quê? Que Jesus ele é chamado de o primogênito, filho de Maria. Eu vou ler aqui para você em Mateus capítulo 1 e versículo 25, que diz assim: contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz a um filho. Eu estou lendo aqui na Ara, mas em outras versões diz ao seu filho primogênito, a quem pôs o nome de Jesus. Inclusive, alguns códices gregos têm lá o termo prototokos, que se traduz por primogênito. Você vai ler em algumas versões do Novo Testamento que você vai encontrar não simplesmente deu à luz o seu filho, mas deu à luz o seu filho primogênito. Hui os prototokos, filho primogênito. Meus irmãos, todas as vezes que nós encontramos
esta palavra primogênito, principalmente no Antigo Testamento e também no Novo, não há uma vez, mas não há em toda a Escritura uma só vez que o termo primogênito, que no grego é prototokos, não tenha o sentido de primeiro entre outros. Todas as vezes que a palavra primogênito ocorre, ela sugere para nós que ele é primogênito porque foi o primeiro a nascer entre outros que vieram depois. Esse termo grego prototokos aplicado a Jesus já está dizendo que Jesus ele não foi o único filho de Maria. Se ele tivesse sido o único filho de Maria, o termo grego usado seria monogenes, filho único. Assim como se diz que Jesus é o monogenes huios tu teu, filho único de Deus. Mas em relação a Maria, ele não é o filho único, ele não foi. Ele foi o prototokos. Ok? Jesus, em relação a Maria, ele era o filho primogênito dela, não era o unigênito, monogenes, e sim prototokos. Nós vamos ler também em Lucas capítulo 2, versículo 7, que lá também, claramente, em todos os códices gregos, em todos os manuscritos gregos, todos, sem exceção, lá Jesus, ele é chamado de o filho primogênito de Maria. Ora, Jesus jamais ele poderia ser chamado o primogênito se ele tivesse sido o único filho nascido de Maria. Mas quando o Novo Testamento diz que Jesus é o primogênito de Maria, é porque ele não foi o único a ter sido gerado no ventre de Maria. Repito, se Jesus tivesse sido o único filho de Maria, jamais os autores teriam usado o termo grego prototokos. Jamais. Eles tinham usado monogenes, único gerado dela. Mas como ele não foi o único gerado, então acertadamente o Novo Testamento chama Jesus em relação a ser filho de Maria de prototokos, o primeiro, o primogênito. E esse é o sentido sempre da palavra, ainda que se use o termo grego prototokos no sentido espiritual, todavia, por exemplo, eu sou um primogênito. Eu sou um cristão. A Bíblia chama os cristãos de primogênitos. E o sentido é o mesmo. Se eu sou primogênito, eu sou o primeiro de uma irmandade. Eu sou o primeiro. E por que eu sou chamado de primogênito? Porque eu estou em Cristo. E Cristo, ele é chamado também de, tanto no sentido carnal como espiritual, de o primogênito dos irmãos. Prototokos. Esse é o sentido, meus irmãos, em toda a Bíblia Sagrada. Não há uma só vez, não há uma só ocorrência em que o termo prototokos grego não tenha o sentido de primeiro de uma série, primeiro dos irmãos. Não há uma só ocorrência. Nós vamos agora ver a questão da patrística, dos pais da igreja. Sabemos que a Igreja Católica ela tem apoio na patrística. A bem da verdade, nós não podemos esconder. Nós não podemos jamais esconder. A maioria dos pais da igreja, eles sustentavam que Maria tinha tido apenas Jesus. A maioria. Essa ideia de que Maria teve apenas Jesus, você pergunta, então se a Bíblia é contrária a isso, de onde vem então essa ideia de que
Maria não teve outros filhos. Essa ideia de que Maria não teve outros filhos, ela está baseada em duas versões. A primeira, como eu falei aqui para vocês, uns dizem que aqueles irmãos, Adelfoi de Jesus, não eram na verdade irmãos, e sim primos. Mas nós temos uma outra tradição que remonta ao segundo século, lá por volta do ano 130, 140, foi escrito um evangelho chamado Evangelho de Tiago, é chamado Proto-Evangelho de Tiago. É muito antigo esse evangelho. E de acordo com esse evangelho de Tiago, Maria, ela não teve outros filhos. Aqueles filhos que os evangelhos nos apresentam, supostos filhos de Maria, irmãos de Jesus, o evangelho de Tiago vai dizer que, na verdade, eles eram filhos de José com a primeira mulher de José. De acordo com o proto-evangelho de Tiago, José, antes de ele se casar com Maria, ele já tinha um casamento antes, mas veio a falecer e ele ficou com os filhos, e quando casou com Maria, ele já levava os filhos e filhas. E daí é que vem se explicar que Jesus tinha irmãos e irmãs, mas apenas por parte de José, eram filhos de José e não de Maria. Então essa tradição ela foi defendida por a maioria dos pais da igreja. Dos que eu vejo claramente que defendia essa ideia do proto-evangelho de Tiago é Orígenes, e Santo Agostinho também defendia. Quem mais? A maioria deles, eu estou citando nomes aqui para ser específico, mas a maioria deles. Jerônimo, o tradutor da Bíblia, para a Vulgata, ele também defendia. Se eu for citar nome aqui de pais, vai faltar tempo, porque a maioria deles. Eu vou aqui lhe citar alguns que não concordavam. Eu leio nos escritos, eu já li nos escritos e leio nos escritos de Orígenes que ele, defendendo a ideia de que Maria não tinha outros filhos, mas ele diz claramente que havia alguns que ensinavam o contrário, que ela tinha tido outros filhos. Então, pelas palavras de Orígenes, você pode já ver que havia outros segmentos dentro do cristianismo, haviam outros cristãos de renome, diga-se de passagem, que eles defendiam que Maria tinha tido de fato outros filhos. Entre esses líderes da igreja cristã, nomes de renome, eu posso aqui lhe citar o nome de Tertuliano. Tertuliano, no seu livro Contra Marcião, ele diz que Maria de fato teve outros filhos. Ele até combatendo Marcião, ele usou o argumento de que Jesus de fato se encarnou. Jesus, e uma das provas que ele deu da encarnação de Jesus foi exatamente a questão dos irmãos de Jesus. Ele argumenta contra Marcião e diz, se Jesus Cristo não tivesse realmente se encarnado, ele está refutando ali a questão docética. E contra os docetistas, Tertuliano está dizendo, para aqueles que ensinavam que Jesus de fato não tinha se encarnado, para aqueles que diziam que Jesus era apenas um fantasma, ele disse, ora, se ele fosse um fantasma, se realmente o que nós víamos em Jesus não era o que víamos, então como se justifica que ele disse, eis aqui minha mãe e meus irmãos? Tertuliano argumenta e diz, se ele fosse um fantasma, ele não reclamaria ter irmãos, irmãs e mãe. Então você vê pelo argumento de Tertuliano que ele acreditava de fato, ele defendia que Jesus tinha não só mãe real, mas tinham também irmãos reais. E esse argumento de Tertuliano, ele foi evocado de forma contrária, claro, por Jerônimo. Jerônimo ele reconhecia que Tertuliano aceitava que Jesus tinha irmãos e irmãs por parte de mãe, embora Jerônimo não concordasse com Tertuliano. Ele até depreciou o argumento de Tertuliano e a pessoa de Tertuliano, mas eles sabiam que Tertuliano advogava que Maria tinha tido outros filhos além de Jesus. Nós temos também um apologista da mesma época de Jerônimo, chamado Elvídio, e Jerônimo escreveu um escrito contra Elvídio,
E o vídeo ele usou exatamente Tertuliano para consubstanciar o seu argumento e para dizer que não estava só naquela luta. E o vídeo ele defendia que Maria tinha tido outros filhos. Estou te dando esses dois exemplos nominalmente porque nós encontramos, mas existiam outros segmentos dentro do cristianismo primitivo, estou falando da patrística, que defendiam que Maria tinha de fato sim tido relação sexual com José e tinha produzido outros filhos, sendo Jesus Cristo o primeiro, mas que ele não era o único. Então, meus irmãos, que fique bem claro uma coisa. Os nossos irmãos católicos, eles defendem essa ideia de que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto, mas não é bíblica essa ideia. Ela é uma ideia que é extraída de um evangelho apócrifo, como eu já falei, o evangelho de Tiago, que não foi aceito no cânon cristão, embora tenha sido muito usado e respeitado por muitos dos pais da igreja, ao ponto de eles preservarem a tradição do proto-evangelho de Tiago. Ele não foi canonizado diretamente, é preciso até que nós falemos em dois tipos de canonização. Existe uma canonização direta, literária, que nós encontramos na Bíblia Sagrada, mas existe uma canonização que, embora o livro não tenha sido aceito, mas as ideias do livro foram canonizadas. É o que aconteceu com o Evangelho de Tiago. O livro não foi canonizado, mas as ideias do livro foram canonizadas. Ou seja, a Igreja Católica ela segue essa linha de interpretação com base não na Bíblia Sagrada, mas com base no proto-evangelho de Tiago e depois com base, obviamente, nos pais da Igreja, com exceção de alguns que não concordavam com isso, como já falamos, Tertuliano, Elvídio e outros líderes da Igreja, eles não concordavam com essa ideia de que Jesus era o único filho de Maria. Então, nós vamos encerrar o nosso vídeo. Queremos agradecer. Se você gostou desse estudo, eu peço que você dê um like, curta e compartilhe o nosso trabalho. Eu gostaria que você que está nos ouvindo agora, que está nos assistindo, propague o nosso trabalho, divulgue este trabalho. Divulgue, vamos aí divulgar a palavra de Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde para todos sempre. Amém.